Olá, tudo bem? Então, hoje eu estarei dando todas as informações necessárias para vocês estarem fazendo o vestido sem problema nenhum, ok? Então, é o seguinte, aqui eu vou ler todas as informações aqui, tá bom? O material utilizado, ANE 500, 2 novelo Bordeaux, o número 3794, 3 novelos marrom, número 7311. Agulha de crochê círculo 1,75. É essa que eu vou estar utilizando, 1,75, ok? O tamanho aqui, né, da receita é número 3840, tá bom? Então aqui é o seguinte, aqui tá falando frente e costas são trabalhadas juntas. Comece pelo ombro direito da frente com agulha de crochê e fio bordô. Faça uma correntinha de 26 pontos mais 3 para subir. Aqui já começa errado, tá? 26 não dá, tem que ser 27. Eu já tentei com 26 várias vezes, eu não consegui. Então eu aumentei, né, para 27. Então é o seguinte, a gente vai marcar aqui 27. Por quê? Eu vou fazer a parte das costas exatamente como a receita, tá bom? Para quem quiser fazer exatamente do jeito da receita, eu vou estar mostrando para vocês como fazer. Eu fiz alteração e logicamente que depois eu vou estar explicando para vocês por que eu fiz, tá bom? Então aqui é o seguinte. Então vamos fazer a parte das costas. Então eu vou calcular aqui 27, que é para o ombro, aquele pedacinho lá, tá bom? Que a gente faz duas carreiras, né? Então é 27 mais aqui 36 pontos. Eu vou colocar aqui mais 36, ok? Pra parte que vai o pescoço, tá bom? E eu vou colocar mais 27, que é o outro ombro, tá bom? O ombro esquerdo, mais 3 para subir, 93 correntinhas. Então é exatamente isso que nós temos que fazer. Aqui tá explicando de uma forma que é bem complicada de entender. Aqui foi realmente difícil para mim, né, cair a ficha que eles estavam querendo dizer que o quê? Que eu teria que fazer 27 correntinhas, mais 36, mais 27, mais 3 para subir, né? Que aqui explica de uma forma que até você entender é muito complicado. Então, a gente vai fazer 93 correntinhas, ok? Então, aqui com agulha de 1,75, uma linha mais ou menos compatível, ok? Eu vou fazer aqui 93 correntinhas. Então aqui é só fazer 93 correntinhas. Só que essa primeira correntinha eu tenho que fazer largo, tá? Por quê? Porque se você fizer a correntinha apertada, na parte assim de baixo, tá? Vai dar problema, tá bom? Se você não conseguir fazer correntinha larga, é só aumentar a agulha, faz as correntinhas, depois volta com a agulha de 1,75, ok? Então é necessário fazer isso para não dar problema aqui assim nas correntinhas, tá? Senão ele vai ficar repuxado aqui e os pontos vai ficar maior, né? Então a gente não quer isso, a gente tem que fazer reto, tá? Não pode ter assim uns defeitinhos logo no começo, tá? Então aqui nós temos que começar, né, essa parte aqui, ok? Então é assim, eu vou dar duas laçadas, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui na sétima correntinha eu vou fazer um ponto alto duplo, ok? Vou fazer aqui 2 e 3.
ok? Feito isso, faço uma correntinha e novamente aqui 3 pontos altos duplos no mesmo lugar. Então, bom, eu vou fazer aqui o meu, tá? Até eu terminar de fazer 3 leques, 1, 2, 3 leques, ok? E entre os leques tem o ponto V. Então eu vou fazer exatamente igual do jeito que eu fiz, tá bom? E venho mostrar para vocês como prosseguir o restante, ok? Então, feito aqui, tá? Os 3 leques, tá bom? Então, agora, onde eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar aqui em cima, ok? Então, aqui, olha só. Aqui tem o primeiro, ok? Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui no quarto, eu vou fazer um bloquinho de 3. Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3. Aqui no quarto, eu faço o meu primeiro bloquinho de 3. Aqui, 2 e 3. E agora eu vou seguir fazendo do jeito que está aqui em cima, tá? Então, aqui eu faço 2 correntinhas, vou contar 1, 2, 3 e aqui eu faço novamente. Então, quantos que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 10, ok? 10 grupinhos de 3 pontos altos, duplos, né? Ok? Então, eu vou fazer aqui o meu. Depois, na hora que eu terminar de fazer o grupinho de 3, aí eu volto aqui mostrando para vocês o restante. Então, olha só, tá? Meu grupinho de 3 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? 10 grupinhos de 3 pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer o leque, tá bom? Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3. Aqui na quarta correntinha, eu faço meu primeiro leque. Então, quer dizer, da mesma forma que eu fiz o outro, eu vou fazer aqui também, tá? Então, aqui uma correntinha, mais 3 pontos altos duplos, ok? Então, aqui é só terminar de fazer meus 3 leques aqui, tá? Igualzinho, que aqui seria o outro ombro, ok? Então, aqui é o seguinte, eu segui fazendo, tá? Essa primeira carreira. Na segunda carreira, eu fiz exatamente igual, tá? Então, olha só, exatamente igual, tá? Na terceira carreira, eu já começo a fazer aqui, igualzinho que eu fiz lá na minha blusa, tá? Aqui a primeira carreira, tá? A segunda carreira, eu faço igual. A terceira carreira, eu começo com o grupinho de 3, separado de 2 correntinhas, ok? E na quarta carreira, eu começo a fazer aqui os 5 pontos altos nos espaços, tá? Aí vai ter mais uma carreira, né? Dos grupinhos de 3 novamente em cada espaço, tá? E sempre aqui no começo, ó, aqui é reto, depois eu vou diminuindo. Então, aqui, na hora que eu terminar e na hora que eu começar, eu terei que fazer a diminuição, ok? Então, por que eu fiz assim? Porque tem que bater exatamente como a parte da frente, tá bom? Então, agora eu vou dar uma dica para vocês de como começar a parte da frente, tá bom? Já com a peça aqui, né, montada. Então, você monta aqui que seja essas carreiras primeiro, tá? Aí, você faz a parte das costas, deixa lá com a linha reservada,
porque eu não sei se você vai precisar ou não. Então você não corta, antes de cortar você deixa lá reservado, tá? Você põe lá um marcador e deixa lá, tá bom? Aí você vai começar a fazer aqui a parte da frente primeiro, tá bom? Então eu vou dar uma dica de como começar. Então aqui, 1, 2, 3 leques, tá? Então aqui, ó, eu vou começar daqui, ok? E aqui eu faço meu nozinho, faço mais uma, duas, três correntinhas, tá? E aqui eu começo fazendo o meu leque. Então, logicamente, que eu vou espelhar, eu vou fazer exatamente igual, carreira de ida e volta, ok? Então, aqui você espelhando, não vai ter costura, ok? Então, aqui você faz as duas carreirinhas, já faz as 22 correntinhas e já começa a fazer essa parte aqui da frente, ok? E, bom, enfim, aqui tem uma parte aberta, né? Então, é só você seguir fazendo aqui, da mesma forma, tá? Então, daqui você já começa. Depois, você vai lá e faz a outra parte, tá? Do mesmo tamanho, depois junta tudo, tá? Tanto a parte das costas como a parte da frente, as duas partes da frente, né? Você junta tudo, tá bom? Bom, então, olha só, você pode seguir fazendo circular, tá? E olha só, um errinho aqui, ó. Eu cismei com esse erro, sabe? Ela segue fazendo aqui, ó, né? O leque e tal. E desse outro lado não tem. Então eu vi que foi erro, né? Mas tudo bem, né? Acontece. Então você segue fazendo do jeito que eu passei para vocês, tá? E é o seguinte, aqui quando fizer um aumento, aqui tá diferente. Olha só, tem um aumento, aí ela fez uma carreira, duas carreiras, três carreiras, na quarta carreira que ela fez aqui o ponto V. E no gráfico não tá assim. Eu fiz exatamente do jeito que estava o gráfico, ok? Então, se você quiser fazer mais aumento, você pode estar fazendo mais aumentos, tá bom? Na parte da saia aqui. Ah, eu esqueci de falar o aumento daqui da blusa, né? Espera aí que eu já vou falar. Então, aqui ela fez um aumento. Então, contando daqui em diante, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª carreira, ela começa a fazer outro aumento. Só que ela fez o aumento aqui no ponto V, tá? Então, aqui, ó, é um ponto V, dois pontos V no mesmo lugar. Só que aqui não tem espaço de correntinha, somente aqui, tá? E nem parece que ela colocou uma correntinha, né? Mas tudo bem, né? Ela colocou uma correntinha, como tá no gráfico, né? Então, aqui, ó, na carreira seguinte, ela fez aqui, ó, um ponto V, dois pontos V, três pontos V. Aí, na outra carreira, ela segue fazendo ponto V, leque, ponto V. Ok? Então, bem aqui no meio, tem um ponto alto duplo, uma correntinha, um ponto alto duplo. Aí, aqui tem um ponto alto duplo, tá? Sem correntinha de espaço. Aí ela faz uma correntinha e mais um ponto alto duplo. Quando ela for fazer essa daqui, então ela faz o V dentro do V e faz mais um V bem ali no meio, tá? Bom, é fácil, não tem erro. Depois disso, pelo que eu vi aqui, não tem mais aumento, tá bom? Não tem mais aumento. Ah, tem sim, tem aqui embaixo, bem aqui embaixo. Então, quer dizer, isso depende muito do seu gosto. Olha só, então eu vou contar aqui quantas carreiras depois que ela fez.
Então, ela fez um aumento aqui, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No vermelho, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 16. Na 16ª, ela começa a fazer o aumento aqui, bem aqui, tá? Então, bom, enfim, o aumento vai depender muito do seu gosto. Você vai colocando, vai experimentando, vai fazendo os aumentos. Os aumentos é fácil, tá? Já passei para vocês. Se quiserem fazer desta maneira o aumento pelo ponto V também, tudo bem, tá? Bom, eu acho que eu faria só assim, no leque. Eu acho que ficou legal. Ficou bem legal. Então, é o seguinte. Aqui. Quantos centímetros deu com essa linha? E por isso mesmo que eu falei para vocês fazer a correntinha aqui bem larga, tá? Para ele ficar assim, certinho, tá? Por quê? Porque tende a ficar encolhido aqui, aí dá errado, né? Fica muito feio, tá bom? Então, sempre faz para ficar certinho, ok? Então, aqui, quantos centímetros deu? Com a minha linha, com a minha agulha, com o meu ponto, deu 40 centímetros. Aqui, 40 centímetros. Exatamente o tamanho que é o modelo, tá? Então, para você aumentar, como você pode estar aumentando? Se aqui no ombro, para você achar que deve aumentar mais um leque, você aumenta mais um leque, tá? Então, você vai contar aqui, como eu já passei para vocês, ensinando como contar o ponto fantasia. Então, aqui eu tenho um ponto V, né? As correntinhas e um leque, e mais as correntinhas, antes de chegar aqui no outro ponto V. Então, é aqui, ó, do ponto V até aqui, você conta quantas correntinhas deu, para você saber o múltiplo de quanto que você tem que colocar aqui, tá? A mesma quantidade que deu daqui, desse ponto V, até essa última correntinha aqui, antes do ponto V. Esse é o múltiplo. Você pode estar aumentando aqui no ombro. Aqui, você conta desse primeiro grupinho de 3 até essa última correntinha. Então, você sabe quantas correntinhas deu. Eu tô fazendo isso, gente. Eu não tô falando exatamente quantas correntinhas para vocês aprenderem, tá? Para vocês aprenderem a contar, porque é assim, se eu ficar falando, dando de bandeja toda vez, vocês não vão aprender, tá bom? Então, como conta? É daqui do grupinho de 3 até a última correntinha. Esse é o múltiplo daqui, das costas. Então, você vai aumentar aqui quantas forem necessários. Você vê aqui, mais ou menos, né? Ah, deu até aqui, assim. Ah, é pequeno? Aumenta. Aumenta mais, ok? Para o tamanho M, eu faria aumento aqui, somente aqui nas costas, tá? Eu não mexeria no ombro. Aqui no ombro pro tamanho G, você acha que tá bom desse tamanho? Olha só, faz uma pequena amostra e mede com a sua linha, com a sua extensão de ponto, e você vê quanto que tem aqui. Ó, contando daqui dessa correntinha, tá? Até aqui o último. Aqui tem 11 centímetros e meio, tá bom? De ombro para você? Ah, tá bom. Então, faz o aumento somente aqui, tá? Somente aqui, nas costas, ok? Então, é assim. Aí, você vai aumentar as correntinhas. Ao invés de 22, você vai aumentar mais. O múltiplo desse ponto aqui das costas, ok? Se achar necessário aumentar o ombro, então vê quantas tem aqui, né? Quanto que é o múltiplo daqui até aqui. Ó, gente, olha só, já tô dando as dicas, ó. Ó, é aqui, ó, tá? Eu já passei para vocês como fazer o contar, né? Como procurar, né, no caso, procurar o múltiplo, como saber o múltiplo do ponto. Tá bom? Então, vamos ver a blusa, como ficou. Oi, tudo bem?
Então, deixa eu falar. Antes que eu esqueça, né? Eu já vou comentar sobre o porquê eu fiz aqui diferente. Então, é o seguinte. Eu fiz exatamente como estava ali na explicação. Na parte da frente, né? E tal. Chegou na parte das costas, eu tive que fazer modificações. Por que eu fiz as modificações? Porque é o seguinte. Se eu fizesse reto ali, do jeito que estava ali escrito e tal, não sei o que, como eu passei para vocês, tá? No comecinho do vídeo, não ia caber a minha cabeça. Eu ia tentar colocar lá, eu teria que forçar aqui na frente para poder servir, né? Ou ia servir muito justo, né? E aqui ia ficar muito encostado aqui, né? E não ia ficar legal. Então, por isso mesmo que eu fiz essa modificação. Então, é assim, em qualquer modelo que você for fazer, né? Se tiver que dar para fazer assim uma modificação ali, alguma coisinha aqui e tal, se der certo, você tem que tentar fazer, tá? Então é isso que eu fiz. Eu, né? Tanto na frente como nas costas, eu fiz exatamente igual para ele abrir um pouco mais, para colocar a minha cabeça normalmente, né? Porque senão realmente ia ficar bem justo, né? Não ia caber de jeito nenhum, né? Eu teria que forçar bem para poder colocar a blusa, né? Não ia ficar legal, não ia ficar bonito, porque na hora que eu fosse mostrar para vocês, vocês iam perceber, né? Que ia estar bem estranho, né? Ok? Então, aqui nessa parte, bom, na lógica, né? Como eu usei com a linha mais grossa, com a agulha, né, mais grossa também, ele teria que ficar mais para baixo aqui a abertura, mas infelizmente ele ficou mais para cima, né? Ele ficou mais para cima. Eu até achei estranho, falei, uai, por que será, né? Porque normalmente o ponto ele se alarga um pouco mais. Então eu acho, pensei, né? Eu falei assim, eu acho que a pessoa que fez aquele vestido, ela tem um ponto bem largo, né? E normalmente eu não puxei o ponto, eu fiz normalmente assim, sabe? Normal, sem ficar puxando muito, né? Senão ia ficar, sei lá, meio que estranho, né? Então, é o seguinte. Aqui, por exemplo, nessa carreira que tem o leque, ponto V, leque, ponto V. Ao invés de colocar, por exemplo, 6, você pode colocar 8 carreiras, tá? Então, olha só, ele vai ficar aqui, ó, mais para baixo, tá bom? Se você gostar, mais decotado. Se você não gostar, se quiser assim uma coisa mais discreta, né? Um pouquinho mais discreta assim, aí você pode fazer assim, do jeito que eu fiz, tá bom? Sem problema nenhum. Se quiser aquela coisa mais sexy, decotadona, você pode colocar mais, né? Você pode fazer mais carreiras aqui. Ai, ai, gente. Brincadeira, hein? Então, o que mais que eu preciso falar? Eu acho que é só isso, né? É só. Tem uma outra coisa. Já me lembrei agora, tá vendo? Sou esquecida, né? Essa parte aqui eu não fiz o acabamento ainda. Ainda, né? E aqui também eu não fiz o acabamento ainda, né? Porque é o seguinte. Eu tenho o braço gordinho. Bem gordo, né? Por sinal. Bem fofinho, ó. Eu quero colocar uma manga, né? E eu quero passar para vocês como colocar a manga, né? Caso alguém goste com manguinha. Quer fazer uma manguinha aqui para disfarçar o bracinho gordinho, igual eu, ó, né? Então, ai, eu tô com frio. Então, eu vou deixar essa peça em reserva, tá? Para estar mostrando para vocês como fazer a manga, tá bom? E aqui na parte da gola, se der certo o que eu estou pensando, eu vou fazer uma gola diferente, né? Se der certo, né? Vamos ver. Se não der certo, deixa assim mesmo, né? Aí tudo bem. Tá bom? Então é isso. Agora eu vou falar para vocês as explicações e mostrar para vocês como ficou. Ok? Então vamos lá. Então olha só.
Eu gostei bastante, porque ela ficou mais ou menos parecida com uma túnica. Então, se você não quiser fazer vestido, aí já está uma túnica, tá? Uma blusa. E, bom, ela é bem comprida, tá? Ela bate mais ou menos aqui na minha coxa, né? Aqui já passando do quadril todo, já começo da coxa aqui, tá bom? Ela fica bem compridona, tá? Então, aqui é o seguinte, olha só, bem aqui no começo do quadril, na parte de cima, eu comecei a fazer os aumentos. Dá até pra ver aqui, ó, certinho, tá? Então, se você quiser fazer exatamente como na receita, você pega a foto e conta lá quantas carreiras certinho. Aí você vai fazendo os aumentos como está lá, tá? Se você quiser fazer aqueles dois tipos de aumento diferente, que um é pelo leque e outro é pelo ponto V, você pode estar fazendo também, sem problema nenhum, tá bom? Então, para quem tiver o quadril mais largo, se você quiser fazer um aumento aqui, você fez, né? Se você quiser fazer um aqui no meio do quadril, você também pode estar fazendo, porque aí ele vai abrir um pouco mais, tá bom? Aí ela não vai ficar aquela coisa muito apertada aqui, tá bom? E aqui na parte de baixo, vocês percebem que ele deu uma aumentada, ó, tá? Ele ficou assim, tá? Ele não ficou aquela coisa reta, né? Então, ele ficou bem bonitinho, eu gostei pra caramba, né? Esse acabamento ficou bem bonito mesmo, né? Eu gostei. Eu já falei, eu queria ficar com a blusa. Desmanchei a bata, eu quero ficar com a blusa agora. Mas eu preciso colocar uma manga, né? Não tem jeito, né? Então é isso, gente. Se caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa, algum detalhe, é só vocês comentarem aí embaixo que eu estarei respondendo, ok? Então é isso. Para vocês aumentarem, é só aumentar na parte das costas. E não esquece de aumentar aqui também, tá? Então, a mesma quantidade que você fizer nas costas, você faz aqui na frente também. Igualzinho, ok? Então é isso, gente. Eu agradeço todas vocês desde já. Já desejando para vocês um Feliz Natal, umas boas festas. E come bastante coisas por mim, porque aqui infelizmente não tem. Aqui não tem muita coisa, meu Deus do céu. E aqui as ruas são bem enfeitadas e tal, mas eles não festejam. A gente trabalha normalmente, aqui é um dia comum, né? Todo mundo trabalha. Então é isso, gente. Qualquer coisinha, já sabe. Pedidos somente pelo e-mail. Meu e-mail está aí embaixo, tá? E o vídeo número 1 e o vídeo número 2 vai estar aí embaixo também, tá? E também eu vou deixar o link, né? Da onde da Círculo, ok? Aí vocês podem estar visitando lá e pegando a blusa e ver, né? Quantas carreiras ela fez aqui para fazer o aumento e tá, ok? Então é isso, gente. Beijos. Tchau. Fica com Deus. Tchau.